Então agora, pessoal, como eu falei anteriormente, para você plotar um mapa, você também vai precisar o quê? De dados. Então, nesse caso aqui, vamos utilizar a base de dados do IBGE. Então, vamos utilizar a base de dados do IBGE e para isso vamos precisar utilizar um pacote que dá acesso direto a essa base de dados do IBGE, sem ter que a gente entrar lá no site, baixar a base de dados e aí utilizar ela para fazer um mapa. Com a biblioteca GeoBR, você consegue acessar diretamente essa base de dados. Então, seguinte, vamos carregar a biblioteca GeoBR. Então, vou colocar aqui, ó. Opa, peraí. Library, e aqui no Library eu também vou carregar outra biblioteca, que nesse caso é a biblioteca GeoBR. Então, vou colocar aqui GeoBR. Ah, outra coisa que eu não falei. Eu estou carregando aqui as bibliotecas porque previamente, eu já instalei essas bibliotecas aqui no meu computador. Então, se você não instalou ainda e você vai instalar, faz o seguinte, tem um vídeo aqui, que eu vou deixar na descrição desse, onde eu mostro aqui como é que faz para instalar bibliotecas ou pacotes, nesse caso, utilizando a linguagem R. Então, eu vou te mostrar 3 formas de instalar pacotes no R. Então, se você quer aprender, né, se você ainda não sabe instalar os pacotes, você vai lá e assista esse vídeo que você vai aprender com certeza de 3 formas diferentes como instalar pacotes aqui na linguagem R. Beleza? Então, tudo bem. Então, aqui eu carreguei aqui os pacotes, carreguei o pacote Squeeze, carreguei o pacote ggplot2 e carreguei aqui o pacote GeoBR. Ok, agora que eu tenho esses pacotes, eu tenho acesso a algumas funções que estão aqui nesses pacotes. E a primeira função que a gente vai utilizar vai ser uma função para o quê? Para ler os dados ou para carregar os dados lá do IBGE. Então, vou colocar aqui, ó, read state. Então, com essa função read state, eu consigo acessar a base de dados do IBGE. Então, eu coloquei aqui, ó, read state. Então, vejam que a função read state, ela pertence ao pacote GeoBR. Então, eu vou utilizar aqui a função read state. E nessa função read state, você tem que colocar alguns argumentos. Então, o primeiro argumento que a gente vai colocar aqui vai ser o argumento code state. Então, eu vou colocar aqui, ó, code underscore state. Agora, deixa eu explicar um negócio aqui. Bom, read significa ler. Read significa ler. State significa estado. Então, o nome dessa função é o quê? Ler a base de dados dos estados, ou ler o limite geográfico dos estados, o mapa que corresponde ao limite geográfico dos estados brasileiros. E aqui, ó, nessa outra parte aqui, tem um code state. Code significa código, state significa estado. Então, aqui eu vou informar aqui nesse argumento qual é o estado ou o código do estado que eu quero acessar a base de dados. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar que eu quero acessar a base de dados do estado de São Paulo, Então, eu vou aqui, ó, e coloco SP. Ah, deixa eu só falar outra coisa, que eu me esqueci aqui, ó, só para vocês lembrarem, que quando você vai instalar a biblioteca GeoBR, ela requer outras bibliotecas também, ela tem alguns requerimentos, como por exemplo, ela requer a biblioteca SF, tá? Então, deixa eu só carregar aqui só para vocês verem o seguinte, Library SF. Então, ela vai precisar dessa biblioteca SF. Então, quando o GeoBR carrega, automaticamente, ele carrega aqui, ó, essa biblioteca SF. E essa biblioteca SF, ela serve justamente para trabalhar ou lidar com dados espaciais do tipo vetor. Então, por isso que você tem que, se você for instalar aqui a GeoBR, ele vai pedir para você, primeiramente, instalar a SF, tá? Então, tudo bem, eu vou tirar isso aqui, porque toda vez que eu carrego a biblioteca GeoBR, automaticamente ela já carrega a biblioteca SF. Eu só coloquei ali só a título de exemplo, tá? Vejam só, então aqui, voltando aqui para a leitura dos nossos dados, ou como acessar os dados, como acessar a base de dados do IBGE. Então, tudo bem, aqui eu estou dizendo que vou acessar a base de dados do estado de São Paulo. Agora eu vou dizer o ano, qual o ano especificamente que eu quero acessar, porque esses dados vão sendo atualizados. Então, ele tem a base de diversos anos. Então, vou colocar aqui, ó, year significa ano, né, traduzindo aí do inglês para o português, vou colocar aqui o ano de 2010, tá? Vamos ver se tem essa base de dados de 2010. Tudo bem, agora é o seguinte, quando eu leio isso aqui, ele vai carregar uns dados e eu quero que esses dados sejam associados ou atribuídos a uma variável. Por isso que eu vou colocar aqui uma variável chamada SP, que vai representar, nesse caso, os dados para o estado de São Paulo. Então, eu vou colocar aqui, vou atribuir que a leitura do arquivo, da base de dados, vai ser armazenada na memória através de uma variável chamada SP, que representa aí o estado de São Paulo. Tudo bem? Agora, se eu executar aqui, ó, vejam só, ao executar, vejam que ele está fazendo o quê? O download, ele fez o download aqui dos meus dados e já mostrou aqui que eu estou com os dados
é do estado de São Paulo ou a base de dados para o estado de São Paulo. Vejam só aqui que se eu clicar em ISP, vai aparecer aqui os dados referentes à base de dados do estado de São Paulo. Então aqui apareceu, vejam, mostrou aqui o código do estado, mostrou a abreviação do estado, o nome do estado, a região, e aqui a geometria. O que é a geometria? São os latilons que correspondem o quê? Um polígono, que esse polígono vai representar os limites do estado de São Paulo. Então isso aqui são os dados de latilon.